Eu tenho a alegria de saudá-los com a paz do Senhor Jesus. É um gozo estar com vocês nessa noite. Obrigada, querida. E quero agradecer a confiança de me permitir ministrar aqui na Igreja Betel Brasileira. É um culto de missões e nós nos sentimos na Venezuela. Verdade que sim, Stephanie? Olha aqui, as cores, a bandeira. Quem somos nós? Eu sou a missionária Vandira, junto com a minha família, meu marido, meus filhos. Esse aqui é filho e a outra de lá é nora. Aquela é venezuelana, esse não, esse é brasileiro. São três filhos, eu e meu marido. Passamos 18 anos em linha de frente na Venezuela. Então eu costumo dizer aqui, quando voltamos ao Brasil, que o nosso coração não é corintiano, é venezuelano. Eu também sou venezuelana, gente. Eu tenho a minha nacionalidade venezuelana. E para começar, eu quero dizer a vocês que foi um choque muito grande o nosso regresso ao Brasil, porque quando saímos daqui, que nos despedimos aqui, que eu digo em Natal, no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, que o avião decolou, eu fui segura de que me enterraria na Venezuela, junto com os venezuelanos. Não deixei metade do coração no Brasil, mas arrumamos as malas, pegamos o que de mais precioso tínhamos, que eram os nossos filhos, e fomos para uma nação que Deus nos dirigiu, que Deus nos deu como segunda pátria, e que essa nação abriu os braços carinhosamente, amorosamente, e nos recebeu. E nos recebeu de tal maneira que ao regressar ao Brasil, trouxemos 2 noras venezuelanas e 6 netos. Não tem como não amar a obra missionária. Não tem como não ter o coração voltado para a obra missionária. A minha chamada foi aos 12 anos de idade. Eu já sou da terceira idade, então já faz muitos anos. E quando Deus me chamou, eu tinha 12 anos. Ele disse: eu lhe escolhi desde o ventre da sua mãe para uma obra longe daqui. Eu cresci, estudei, me casei. E um dia, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que é a segunda cidade do estado, Deus disse num culto de festa, a igreja era de juventude, a igreja cheia de jovens, 800 jovens. E aí o pregador foi usado por Deus diretamente para o meu marido e para mim. Chamou à frente, colocou as mãos sobre as nossas cabeças e disse: eu vos uni para uma obra longe daqui. Preparem as malas que o tempo chegou. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos basear nossa reflexão dessa noite no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos e os 3 primeiros versículos, porque o Espírito Santo ainda continua chamando e separando para a obra missionária. A obra missionária ou o departamento de missões ou missões não é uma parte da igreja, não é um setor da igreja. A obra missionária é a coluna, é a estrutura. Por amor a nós, o primeiro missionário veio ao mundo, Cristo Jesus. Então a igreja tem a responsabilidade de ser uma igreja missionária,
começando em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até aos confins da terra. Simultaneamente, a igreja de Cristo deve fazer missões assim. Chegamos na Venezuela com as crianças. Esse completou 12 anos no percurso da viagem. E o mais velho tinha 15 e a menina 13. São 3 filhos. E aí as malas, não sabíamos o idioma. E a certeza de que Deus tinha nos mandado para lá alegrou os nossos corações. Tinha uma família de Natal já como missionários lá, e foram nos receber no aeroporto, e quando descemos, assustados, chegamos em Caracas, a capital, e muito assustados, porque não sabíamos o idioma, e os caraquenhos falam o espanhol muito rápido, mas eles não falam rápido, somos nós que não sabíamos o idioma. É como eles dizem que a gente fala português rápido, não falamos. Quem são os venezuelanos que estão aqui? Levante a mão. Eita, então você sabe o que eu estou falando, né? Somos de Puerto Ordaz, em Ciudad Guayana, e aí, naquela noite, a missionária que foi nos receber, buscar no aeroporto, trazia as maletas, trouxe uma caminhoneta, porque eram como 7 maletas, nem me lembro mais, toda a nossa mudança. Um acordeon que eu levei daqui para lá, hoje eu não toco mais, mas foi uma bênção no início. E quando desembarcamos, tudo era novo, as crianças, a responsabilidade sobre nós, eu e o meu marido. A missionária, quando nos recebeu, nos abraçou, guardaram as malas, e ela disse para mim: Wandira, olhe para os céus. Eu olhei para os céus, e ela disse: os céus de Venezuela estão abertos sobre as vossas vidas. E eu recebi a palavra profética naquela noite. E durante 18 anos seguidos, os céus de Venezuela se abriram sobre as nossas vidas. Regressamos em 2015 ao Brasil, mas a igreja continua de pé, com um missionário, com uma família nativa tomando conta. E há uma coisa bem interessante a vocês como igreja missionária, é que essa família, que hoje são os pastores da igreja, Deus não tem coincidência. Não é por casualidade, não existe nada disso no reino. Tudo que a Bíblia nos relata, Deus faz intencional, com um propósito. Essa família chegou da igreja e conosco passou 17 ou foi 16 anos seguidos. Essa mulher, a que hoje é pastora, foi meu braço direito. Sabe o Eliseu de Elias? E ela não sabia que seriam os pastores da igreja. Mas ela aceitou o desafio ombro a ombro comigo. Intercessora, eu viajei em vários estados da nação pregando. Deus abriu os céus. Fui professora do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus na cidade de Barquisimeto, o CEPAD. E aí, durante 10 anos, ministrei como professora. E essa irmã foi minha intercessora. Quando eu não podia, ligava para ela, faça, ela resolvia. Deus preparando para entregarmos. Quer saber outra coisa? Esses pastores
são os pais da minha nora. Ela é psicóloga. Eu a criei, até hoje ela me chama de pastora. Foi batizada, discipulada, acolhida realmente como uma filha do coração. Eu vou mostrar uns slides a vocês agora, e depois a gente dá a reflexão que temos nessa noite. Mas se não tiver uma reflexão, você vai ter uma vivência. O que é missão? Eu não sei se vocês já descobriram, pastores, como todo mundo é missionário, né? Todo mundo é missionário. Missão não é quem gosta de holofotes, quem gosta de muita gente, quem gosta de aplausos, quem gosta de aparecer, não pode ser um missionário. Missionário é anonimato. Então nós vamos ver. 2011 é porque a gente deu um voo, porque como estamos fora de casa, não conseguimos as mais antigas da fundação da igreja. Mas eu quero que você entenda que nós fundamos em 1997. 1997 nós chegamos lá e fundamos do zero. Meu marido, eu, os filhos, o meu acordeon e um 4. Sabe o que é 4? Na Bolívia tem 4. É como um cavaquinho, pequenininho assim como um cavaquinho, mas tem a afinação diferente. Com isso, nós fazíamos a festa. 10 cadeiras plásticas, coisa de louco. Uma mesinha plástica, sem som. E começamos. Aleluia. E sabe o que acontecia? É que no dia de alugamos um local e ele era muito comprido. Então perto do setor tinha uma feira no dia de domingo. E aí a gente botava as cadeiras para fora. Quem só sabe isso, quem é missionário. Pegava o acordeon e eu cantava e tocava em português. Aí chamava a atenção de todos aqueles meninos. Eles chegavam e o meu marido falava portunhol. É um idioma dos missionários da América do Sul. Portunhol. Mas o que era que acontecia? Quem me escutava tocar no domingo e cantar, convidavam outros e dizia: aquela portuguesa canta e toca muito bem. Meus filhos são músicos, pergunta se eu sei tocar ou cantar. Eu não sei o que ela tem, mas quando ela abre a boca e aquele acordeon, a gente fica todo arrepiado. Eles não sabiam, mas nós sabíamos que era a direção do Espírito Santo. O Espírito tinha soprado: apartai-me a Vandira, a Anchiete e aos filhos para uma obra que eu tenho com eles. 2011 já estávamos assim, num local nosso, o teto construído, a igreja mais bonita, viu? Só tinha o teto, essa estrutura aí do púlpito e os departamentos atrás. Tinha uns departamentos atrás. Aí é o púlpito da igreja. Aí foi uma conferência missionária, porque mesmo como igreja missionária, nós adotamos um missionário nacional e cuidávamos dele lá. Olha as 10 cadeiras plásticas em quantas se tornaram. Então nós temos a marca de Deus que multiplica o seu povo na terra.
Daí isso foi uma reunião de mulheres ou de homens, é uma reunião de casais. 2013 agora, olha aí, uma equipe da igreja, uma escola de líderes que nós tínhamos, está aí a pastora, que hoje é pastora, fez a escola de liderança da igreja, está aí uma equipe de servidores para os encontros com Cristo, homens e mulheres, aí é só mulheres, que pagam para servir, não iam de graça não, pagam para servir. 2014, toda a liderança da igreja, aqui na segunda fileira ali pertinho, estou eu e o meu marido, Dom Cardoso, viu? 2014, está aí a equipe, eu, meu marido e os copastores da igreja. Um coral, eu fiz uma viagem ao Brasil de férias, eu tinha um anelo que a igreja tivesse um coral. E eu vim ao Brasil de férias, e quando eu retornei, no culto de recepção a mim, eles me prepararam essa beleza. 2018, ano que regressamos ao Brasil. Mas olha, esse é o terreno da igreja, tudo isso é da igreja. Entrou a crise financeira, terrível, mas a igreja permanece de pé. Está aí os obreiros, vê lá meu filho, todo mundo trabalha, está vendo criança e jovem, todo mundo com a mão na massa, como a gente diz. Esses dois, só um momentinho, escutem, são os pastores da igreja. Está vendo? Os pastores da igreja. Isso é missão, isso é serviço, isso é o evangelho de Jesus. Está aí a pastora Marisol, que é a mãe de Stephanie. Quando você a vê toda bonitinha no culto ministrando, você não acredita que é essa agricultora. 2022, está aí a igreja, está aí o pastor que estava capinando. Agora, terminou ali. Aí entrou, só um momento. Aí nós voltamos em 2018. É o vídeo agora, né? Por la determinación que ustedes han tenido y en medio de las circunstancias que vive la amada Venezuela. Todavía la iglesia de Cristo permanece firme, parada, porque está fundamentada sobre Cristo. 24 anos. Nuevos miembros de Filadélfia, que nosotros aún no conocemos personalmente, también nos amamos, y ustedes son parte de esta historia. A los pioneiros, a los de la primera hora, de la 10ª hora. Nossa oração a Deus é que permaneçam firmes, sabendo que Cristo continua dirigindo os destinos de Filadélfia. Reciba nosso carinho de toda nossa família misioneira. Amamos a ustedes. Estendam nuestros saludos a sus familiares. Abraços. E diga-lhes que sigam firmes com os olhos fijados em Cristo, que é o autor e consumador de vossa fé. Parabéns, Filadélfia, parabéns, parabéns a todos vocês, em nome de Jesus. Nós mandamos um vídeo, mas devido a todas as circunstâncias de internet, só saiu o som. Só saiu o som no dia do aniversário da igreja, 24 anos. Nossa oração a Deus. Esse ano ela faz 25 anos de fundada. Bodas de prata. E a nossa oração é que Deus abra
nos dê condições de estar com eles. Nós não soltamos a Venezuela. Nós continuamos cobrindo eles com as orações e com ajuda financeira, com mantenedores, junto com alguns amigos. O meu pastor, quando nos trouxe de volta, desligou e deixou ela autônoma. Quando ficaram os pastores nativos, mas eu disse ao meu pastor, se dessemos as costas à igreja da Venezuela agora, estaríamos negando a fé de tudo o que ensinamos a eles. A misericórdia, o cuidado, a compaixão, o serviço. Então, até hoje, nós cobrimos a igreja na Venezuela. E aí voltamos ao Brasil. E eu acreditava que tinha terminado minha missão, ia cumprir somente as agendas, e Deus nos dá o projeto 100. Plano de crescimento espiritual para a mulher, cuidando das 3 áreas, corpo, espírito e mente. E é por isso que nós estamos aqui em Brasília, porque viemos fazer o primeiro chá. Solte aí as imagens, amado. O primeiro chá ontem aqui com mulheres daqui de Brasília, da sede do governo. E daqui, olha onde estivemos ontem com mulheres, a minha equipe que veio comigo, meu filho, mas os demais são 5 ou 6, 6, né? Sim, 6 da equipe, o resto são mulheres daqui que tivemos o privilégio de ministrar ontem a elas em um local muito agradável. Eu não sei muito a direção, né, mas foi por ali, não foi tão longe, mas muito agradável, um solar. E aí estivemos com elas ontem, e esse é o plano de Deus, é a minha missão agora aqui no Brasil. E Deus ministrava a minha vida e nos dizia que, porque começou por Brasília? Porque daqui é que saem todos os poderes. Aqui é que é instituído, aqui é que se tomam as decisões. Então é hora de tomar decisões. Aí está a Zélia, que é a representante do projeto 100, a responsável para movimentar todas essas mulheres, porque como aluna ela foi impactada pelo que Deus fez na vida dela. Muito bem, se você quer saber mais informações, vá na minha biografia no Instagram, missionária Vandira Cardoso, tem tudo do projeto 100, tudo da nossa vida como obreira. Eu não sou aventureira, eu não estou aqui agora porque todo mundo vai para as lives e para a internet e faz uma live. Não, eu tenho um projeto porque eu sempre acreditei que o Evangelho de Cristo nos traz liberdade. Toda uma trajetória. 43 anos de casada pela infinita misericórdia de Deus. Toda a minha vida servindo a Jesus. E até aqui, eu acredito perfeitamente, nada tem sentido na minha vida a não ser estar debaixo do senhorio do amado da minha alma. Então há algumas coisas que eu quero dizer a vocês, para fechar a nossa reflexão dessa noite. Tudo o que você viu aqui é a obra missionária. Ainda tem vagas. Tem ou não tem? Ainda tem vagas. Nós temos um lema na Venezuela. Eu sempre trabalhei com missões. Eu ensinava na área de missões no Instituto Bíblico. E nós temos um lema na Venezuela que era: missões se faz de 3 maneiras. Missões se faz com os pés dos que vão. É missionário, foi embora, os pés dos que vão. Missões se faz com os joelhos que se dobram como intercessores. E missões se faz com as mãos dos que ofertam.
Não tem outra maneira. E quando você entrega o senhorio da sua vida a Cristo, então Ele domina todas as coisas. E se Ele domina, Ele é Senhor do seu dinheiro. E você não vai dar do que sobra. Você vai apartar. Fez o orçamento, isso é de missões. Lá em casa tem um lema. Está aqui ele, é Ele que cuida. Tudo que você for falar comigo do projeto, do projeto Maná, que é o que cuida das ofertas para missões, vai ser sempre com ele. E ele diz assim, entre o dia 25 a 30, ele diz, olha mãe, se não chegar a cota, a gente completa. Porque nós já damos a nossa. Se não completar a cota, a senhora sabe, nós completamos. Mas o dinheiro da missão vai. Olhe, eu preparei um esboçozinho, mas deixa eu dizer umas coisas práticas. Vocês não ficam tristes, não? Porque é assim, tem gente que você vai a uma conferência missionária, ou você conversa sobre o projeto, ou você mostra um projeto, ele se emociona. Aí diz, eu vou cooperar, pode contar comigo, eu vou dar tanto. Dá o primeiro mês. Depois esquece. Aqui não passa isso não, né? Só lá. Aí esquece. O que eu quero? E sempre digo nas conferências missionárias. E por que eu digo? Porque nós somos missionários. Nós vivemos lá no campo. E quando eu digo missionário, não é só missionário transcultural, não. Transcultural. É missionário aqui também, entre os indígenas, os ribeirinhos. É missão. E a igreja que envia, foi a igreja de Antioquia que enviou, ela é responsável para sustentar. Aí você se comprometeu com a promessa de fé. Só deu um mês. E os outros meses? O missionário só come um mês? Então não precisa ser muito. Eu costumo dizer, não. Quando ela liga e diz, missionária, é tão pouquinho, eu digo, não. Você dá esse pouco, mas seja fiel. De janeiro a dezembro. Pronto. Aí o secretário de missão, o tesoureiro de missão, sabe fazer a planilha. Mas dá 1 mês e 8 não. Aí quer ser abençoado, querida? Não existe. Por quê? Porque missão não se faz por emoção. Nenhum trabalho, nenhum serviço para o reino se faz por emoção. Como se faz missões? A Bíblia nos vai dizer o seguinte, olhe, a missão, ela faz o Espírito Santo em conjunto com a igreja. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Havia na igreja. Todo esse povo, mestres e doutores, quer dizer, havia palavra de ensino e havia a direção do Espírito Santo de Deus. Aí o que o segundo versículo diz? E servindo eles ao Senhor, quer dizer, estavam aqui dentro servindo. Não caíram de paraquedas. Primeiro se serve aqui na base. Tem gente que acredita que ser missionário é conhecer. Tinha um hino até, inclusive, que uma das cantoras cantava por lá, pelo estado do Rio Grande do Norte, é que ela dizia que fazer missões era conhecer outros países. Gente, que loucura! Aí ele diz, olha, e servindo eles ao Senhor, e jejumando e orando, todo mundo servindo aqui dentro. Disse o Espírito Santo. Então a igreja trabalha em conjunto com o Espírito Santo. Separai-me, pois, agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado.
Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. De novo vem a igreja. Quem despede, quem impõe as mãos? A igreja, a liderança. Então, não se pode desassociar a igreja do Espírito Santo. Há muita gente que diz: eu vou porque o Espírito, porque Deus me chamou, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém, eu tenho dinheiro, eu vou e faço. Está contrário ao modelo da Bíblia. Nessa parte da Bíblia, quando Lucas começa a escrever esse texto, ele tira o foco de Jerusalém e coloca em Antioquia da Síria. Por quê? Porque era lá a igreja que enviava Paulo e Barnabé naquele momento. Aí você nem pode ir sem o Espírito Santo, nem pode ir sem a igreja. Eu sou crente desde que nasci. E eu acredito na cobertura sacerdotal. Eu acredito na bênção sacerdotal. Como você vai ensinar lá fora, formar discípulos, se você não tem uma cobertura aqui? Então, tem aqueles que diz, aqueles tão céticos, que faz o seminário, que estuda, que aprendeu a fazer todo o esboço, que tem todas as estratégias, e diz: eu não preciso escutar a voz do Espírito, não. Entra no gabinete pastoral e diz: pastor, me manda, eu tenho como me cuidar. Vai voltar frustrado. O campo missionário, meus amigos, meus queridos irmãos, não é nada fácil. Vocês cantaram aqui, os que semeiam com lágrimas. Se aqui dentro nós semeamos com lágrimas, você imagine numa linha de frente, e eu vou dizer como bom nordestino, arrancando toco. Só sabe quem foi. Esses filhos, a filha, eu tenho uma filha que hoje ela é médica, formou-se na Venezuela e já conseguiu a revalida aqui no Brasil, passou do ano passado e já está trabalhando com o CRM daqui do Brasil. Mas quando ela chegou, adolescentes que foram para a escola, quando abriam a boca, os companheiros riam deles pela maneira de falar. Adolescente. E ela dizia a mim quando voltava, ela é muito calada, mas muito sensível. Ela chorando dizia: mãe, me ajude. E eu dizia: minha filha, eu não sei como lhe ajudar, mas eu sei quem lhe ajuda. Orava, quando eles saíam de manhã para a escola, colocava a mão na cabeça: Jesus, abre o ouvido assim que eles entendam tudo. E libera a língua, que eles soltem e falem fluentemente. E quando eles voltaram da Venezuela, se não soubessem que era brasileiro, eles passavam por bons venezuelanos. Deus. Então, ir fazer missões é o Espírito Santo que separa. A igreja envia, mas o Espírito Santo leva e convence as almas a aceitarem a Jesus. Então não podem se separar dessa dobradinha. Mas eu quero concluir dizendo a você que nem tudo é difícil na obra missionária. A gente tem umas experiências inesquecíveis. E uma delas, tantas, mas eu quero compartilhar com você o primeiro testemunho vivido, o primeiro milagre vivido na Venezuela quando chegamos. A família missionária nos recebeu e nós fomos hospedados na casa dele. E eles, o culto do domingo, eles faziam num cinema que eles alugaram, porque a igreja já estava crescendo, então eles juntavam o culto de celebração no domingo de manhã, num cinema.
E eu cheguei com o meu marido, e uma semana depois o pastor, o missionário disse: Wandira, você prega domingo. Eu digo: muito bem. Eu pregava em português com um intérprete. Muito bem. E eu preguei sobre bênçãos e maldições, baseado no capítulo 20 e 23 de Números, quando Balaão é chamado para amaldiçoar o povo de Deus que estava acampado em Moabe. E quando terminou a ministração, uma senhora trouxe-me uma criança nos braços. Hoje eu sei tudo que ela disse, né? No dia eu precisei do intérprete. E ela olhou para mim, pegou a criança e disse: missionária, ore pela minha filha. E eu perguntei: o que sua filha tem? Ela disse: minha filha tem 2 anos e não caminha, não anda. Eu quero que você saiba que as minhas pernas tremeram naquele momento. E eu olhei para o meu marido e disse a ele: eu quero que você unja essa criança e eu vou orar por ela. E meu marido ungiu. E eu peguei as perninhas da menina e disse: Deus, no nome de Jesus, faça essa criança andar. Não orei muito, não. A mãe foi embora e passamos toda a semana, e eu desejosa de que o domingo chegasse para saber o que tinha acontecido. E no domingo, quando terminou o culto, a mãe se aproximou de mim. Olhou para mim, me conhece, eu digo: eu sei, a senhora é a mãe da menina. Cadê a menina? O que foi que aconteceu? Ela estirou a mão e disse: está vendo aquela criança correndo dentro da igreja? É a minha filha. O Deus das missões continua o mesmo. Naquele momento, era como se escutasse audível o Espírito Santo de Deus nos dizer: sigam, eu estou com vocês. Igreja Betel Brasileira, uma história de missões, mais de 80 anos, né? 87 anos. Qual é o brasileiro que não ouviu falar, o brasileiro cristão que não ouviu falar de vocês? O Deus da missão continua alistando homens e mulheres para os desafios do campo missionário. Curve a cabeça nessa noite. A tua palavra é a verdade. A obra missionária não é uma obra do homem. A obra missionária não é uma decisão humana. A obra missionária é a obra da cruz. Mas é a obra da vitória. É a obra que não tem dinheiro que possa comprar restauração de uma vida transformada pelo poder do Evangelho. E nós conhecemos e temos esse privilégio. Oramos nessa noite para que cada homem e mulher aqui presente possa se dispor como missionário de linha de frente, como um intercessor ou um mantenedor, mas que todos, como cristãos, possamos estar involucrados na obra missionária. Que a tua igreja, na nação brasileira, nação tão rica, nação de uma igreja tão grande, possa ser despertada
para ouvir o clamor das nações da terra. Aos nossos missionários das nações perseguidas, a igreja perseguida, aos que estão encarcerados, torturados, mas que têm a visão do céu e reconhece que a obra de missões é a coroa da glória de Deus. Por amor ao mundo ele veio. Pai, eu te rogo que a tua bênção continue estendida sobre o ministério, sobre a igreja Betel brasileira. E aonde tenha um missionário, um mantenedor, um intercessor, que eles sejam abraçados pela tua presença. E que a alegria e o gozo de te servir possa estar no coração de cada um. E o privilégio de terem sido chamados para uma obra transcendental, obra que chega à eternidade. Te dou graças pelo privilégio de estar com eles, pelo carinho como me receberam, pelo amor dispensado. Que o teu Espírito Santo, Consolador, abrace a cada um, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus, graças a Deus. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver.